Nossa nova série é Grupo da Família, um mês que normalmente nós aproveitamos como um mês da família. E hoje, abrindo essa série, eu quero que você pense comigo aonde cada um na família tem o seu papel. Talvez hoje você vai pensar assim, mas família não tem nada a ver comigo. Eu hoje vivo uma configuração diferente. Hoje eu estou vivendo uma fase assim, assado. E você pode tentar, de alguma forma, se excluir daquilo que a palavra quer nos ensinar. Mas eu quero que o seu coração, o seu olhar esteja hoje naquilo que a palavra tem para a tua vida. Porque se você está vivendo um momento diferente, Deus também quer falar com você, quer ministrar ao seu coração. Mas eu queria, antes de abrir o texto, você pode até abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Eu quero perguntar para você, quem você é no grupo da família? Quem você é? Talvez em alguns grupos nós já temos alguns personagens. Você é o falastrão? Quem que é o falastrão, gente? É aquele que comenta tudo. É aquele que põe emoji todo dia, toda hora, todo momento. É o que fala bom dia, boa tarde, boa noite. É aquele que comenta qualquer assunto, envia mensagens e você olha para essa pessoa e diz, ela não se cansa. Ela só vive dentro do WhatsApp. Nós temos também um informante. Quem que é o informante? Que só compartilha assuntos relevantes. Você viu quem se casou? Você viu o que aconteceu na cidade, o bafão, no restaurante? Para não dizer que é o fofoqueiro, né? Nós temos o questionador, aquele que fica fazendo aquelas perguntas relevantes, né? Que questiona, quer esclarecimentos. Fulano da família ainda está doente. Ele quer saber sobre tudo e sobre todos. Tem um apoiador, na verdade, porque se tem um falastrão, tem alguém que corresponde. Tem alguém que quer sempre... eu esqueci de liberar os teens, tá bom? O pastor está tão falastrão que esqueci do... A turminha de 10 a 13 pode ir para o tatame, tá bom? Podem ir lá que tem uma palavra para vocês. Quem não foi ainda de 3 a 9 também, lá no Praça Capital, podem sair. O apoiador, ele sempre tenta responder aquele que fala demais, tentando interagir, para o grupo não morrer, não é verdade? Porque às vezes só tem o falastrão falando, mas tem alguém que apoia. Nós temos o mediador, sabe aquele que quer sempre pôr panos quentes, aquele que não quer que o grupo fique carregado, que ninguém brigue com ninguém, que não tenha discussões, conflitos. Mas tem o ausente também, né? O ausente é aquele que não lê nada, que não responde nada e não interage nada. Eu ando assim, viu, gente? Eu ando assim. Mas tem o impulsivo. O impulsivo, o que ele faz? Qualquer coisa, ele sai do grupo. Aí você vê lá, saiu do grupo. Ficou bravo, ficou triste, ficou revoltado com a situação que estão ali comentando. Mas quem você hoje tem sido? No papel o qual Deus tem para você na sua família. Essa analogia, essa comparação é para que a gente possa perceber como estão as nossas dinâmicas. Às vezes, desequilibradas demais. Por exemplo, se nós representarmos nesse grupo aqui que eu citei, uma família, às vezes nós temos pais, homens, ausentes dentro de casa.
que não falam nada, que não participam de nada, que não ajudam em nada. Nós temos também mães, mulheres, estressadas demais, preocupadas demais, ansiosas demais, acumulando coisas demais. Talvez filhos indiferentes, rebeldes, que não colaboram, que não se envolvem, que não se interessam pela família. Quem tem aquela tia fofoqueira? Abaixa a mão, irmão. Tem aquele avô gostoso, fofinho, conciliador, que deixa todo mundo se sentindo mais confortável em qualquer situação, por mais embaraçosa que seja. Mas também tem o cunhado, que cria conflito por qualquer coisa. Não é verdade? Efésios 5, a partir do verso 22, é um texto que hoje, muitos de nós queremos fugir dele, ou queremos tentar redefinir, tentar amenizar, mas eu quero que você olhe comigo para esse texto com o coração aberto, disponível aquilo que Deus quer falar. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar, cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta-o e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Capítulo 6, verso 1 a 4. Vamos incluir todo mundo aqui, porque se você não é marido, esposa, você é filho. Filho, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez, diga: Senhor Jesus, fala comigo, eu preciso da tua voz, da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Entre algumas teorias da terapia familiar sistêmica, existem papéis familiares que são assumidos e reforçados
no seu próprio contexto. O que eu quero dizer com isso? Toda família, nessa teoria, é como se fosse um sistema. E nesse sistema, você encontra um comportamento que afeta todos os demais. Quando a gente pensa em um comportamento de alguém que desequilibra a família, todo mundo se sente abalado. Por isso que a família é um lugar onde precisa cada papel ser cumprido da forma aonde tudo esteja saudável, tudo esteja funcional, tudo esteja equilibrado. Mas a bem da verdade é que vivemos momentos difíceis, onde as famílias são disfuncionais, desequilibradas. Não é apenas o reflexo de um grupo de WhatsApp, onde as pessoas se comportam falando muito, falando nada, saindo de um grupo, brigando, discutindo, mas é aquilo que talvez você tenha vivido no dia a dia, a falta de parceria, a falta de consenso na direção da educação dos filhos, a dificuldade de permanecer no casamento. E por isso, hoje não é tão simples, e imagino que para alguns até seja desconfortável ouvir falar sobre família. Porque talvez você já esteja sem a sua primeira família. Talvez você já esteja no segundo casamento, ou no terceiro. Mas eu não quero que você se sinta desconfortável pela minha fala. Eu quero que o Espírito Santo fale com você. O meu desejo é que Deus mostre o seu lugar, o seu papel, a sua importância, a sua relevância. Mas olha só como seria essa família com um sistema que está um pouco bagunçado. A mãe, ela pergunta todos os dias para os filhos: vocês comeram? O mais velho nunca responde. Ele fica em silêncio. O pai, vendo a falta de respeito do filho, ele vai reagir. Ele diz: menino, responde a sua mãe. Ela está falando com você. A irmã mais nova, vendo que o clima está saindo do controle, muda de assunto. Fala sobre outra coisa. Tenta tirar o foco daquela conversa, para que as coisas em casa sejam novamente colocadas em paz. Porque talvez um sempre fique em silêncio. Porque talvez um sempre cobra demais. Porque sempre talvez um assume o posto de tentar apaziguar. Porque um comportamento reforça o do outro. Se alguém muito violento dentro de casa, tem alguém que está sofrendo violência. Se alguém que não consegue viver nesse ambiente de uma forma que entenda que esse é o melhor lugar para estar, existe comportamentos que estão discrepantes, e normalmente é porque nós perdemos de vista qual é o nosso papel na família, porque cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar. Talvez você está pensando assim: mas na minha casa está muito desequilibrado. Mas eu queria que você lembrasse que o seu comportamento tem reforçado o que está acontecendo aí. A forma como você aceita algumas situações e não permite com que mude essa história, faz com que se repita por anos e anos. Por isso eu quero dizer algo muito sério para você. Não peça para Deus mudar algo que você
não está disposto a transformar na tua casa. Talvez você quer quebrar com o ciclo de violência, mas você nunca fala nada. Você sempre aceita. Você sempre permite. Você permite que esse filho fique trancado no quarto, como a gente viu a série, alguns viram, adolescência, e a gente não sabe o que está vendo, o que está fazendo, o que está acontecendo naquela rede social, naquele mundo virtual. Perceba que o texto está dentro de uma proposta. Se a gente voltasse um pouco, os versos 15 a 17, o apóstolo Paulo está falando, cuidado com a imprudência, porque muitos de vocês têm vivido sem sabedoria. E cuidado que os dias são maus. Os versos 18 a 21, Paulo vai dizer, sabe qual que é a solução para isso então? Busque ser cheio do Espírito Santo. Não se embriaguem com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando ele acaba de dizer isso, o que está lá no verso 21? Sujeitai-vos uns aos outros. Há uma condição aqui que é, primeiramente, vem antes, é geral. Está falando que nós devemos nos sujeitar, respeitar uns aos outros. Por quê? Isso é sabedoria. Por quê? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Na sequência, Paulo aponta como isso se comunica com a família. Como isso se cumpre na prática. É até interessante, eu já disse isso algumas vezes. O capítulo 4 de Efésios está falando de dons espirituais. O capítulo 5 começa dizendo como é o jeito da igreja viver. E sabe como Paulo aplica isso? Ele não fala de líder, de pastor, ele fala de família. E eu queria alertar você. A família continua sendo um projeto de Deus para você. A família continua sendo a proposta do jardim, daquilo que Deus construiu e disse, façam famílias, saiam de casa. Aqui esse texto repete o que Gênesis diz, não diz? Saindo de casa, encontre, vá fazer com que esse mandamento da família se cumpra. Mas olha o que diz o verso 22. A palavra sujeitar-se, no original, ela significa, num termo grego, a palavra upotasso. Upotasso denota não uma posição de inferioridade. Se você mulher já está pensando comigo, vem lá o pastor com um discurso machista da Bíblia, vem lá essa palavra retrógrada. Mas eu queria que você percebesse que o texto e a palavra no original, ela denota não inferioridade e muito menos servidão cega. A palavra aqui é a disposição voluntária. É uma disposição interna a respeito de algo que Deus colocou e estabeleceu para que a mulher pudesse realizar. Assim como a igreja se submete à liderança amorosa de Cristo, e isso é muito importante, o texto aqui nos deixa claro, que o amor de Cristo que faz com que a igreja se submeta a Ele, da mesma forma é o amor do marido que faz com que a mulher tenha a disposição voluntária de se unir à missão que Deus deu a ele. O texto também aqui fala que o lar, ele não traz para nós papéis iguais. Existem diferenças. E diferente não significa melhor ou pior.
O que é mais importante do teu corpo, a mão ou o pé? Se você for abrir mão de um dos dois hoje, o que você quer? Lembra no filme Cidade de Deus? Quando vão atirar numa criança, fala na mão ou no pé? O problema que nós temos hoje é que nós queremos estabelecer hierarquias, nós queremos estabelecer prioridades, quem que é mais ou menos importante. João Calvino vai dizer em seus comentários que a submissão voluntária é por temor a Cristo. Não é porque o marido é bom, perfeito, é a melhor pessoa do mundo. Não fala isso. Mas também não é por imposição. O verso 23 mostra a principal analogia que Paulo usa para falar sobre os papéis. Ele fala do casamento, em relação ao que o marido e a mulher refletem Cristo e a sua igreja. Assim, ele fala, Cristo é o cabeça. Da mesma forma, maridos, olha aqui para mim, homens, liderem a família. A minha preocupação maior hoje não é o protagonismo em várias áreas que as mulheres não estavam. A minha maior preocupação é a apatia dos homens. A minha maior preocupação é como os homens estão negligenciando o seu papel na sociedade. Por isso o texto está dizendo sobre papéis que ajudam e fortalecem as relações, as estruturas. E não é à toa que as estruturas estão fragilizadas. Renata, minha esposa, trabalha no ambiente da vara da criança e da família. Quantas crianças estão sofrendo vulneráveis porque não têm referências. Estão em abrigos, crescem, não são adotadas, algumas vão sair com maior idade e vão para a rua. Não sabem quem é o pai, não sabem como ser família, não tem referência. Mas hoje não é só isso que tem acontecido. Tem família que tem pai dentro de casa, mas não tem referência. Não tem lugar aonde ele tem exercido o seu papel, a sua missão. O verso 24 diz que essa submissão da igreja a Cristo é caracterizada por amor, obediência e lealdade. Por que que o homem entende que Deus lhe dá uma missão de liderar? Porque Deus o capacita para obedecer, para amar e para ser leal a Deus em primeiro lugar. Se a mulher se sujeita em obediência a Cristo, o homem aceita o seu papel, o seu lugar, porque ele é leal a Cristo. Verso 25. O cerne da responsabilidade aqui do homem, o texto está dizendo para nós, que é o amor. Mas qual o caráter de amor, gente? Que amor que é esse que o texto aqui nos diz? É um amor de verão? É um amor circunstancial? É um amor sacrificial. Eu brinco lá, né, em casa. Falei, ó, o que é mais fácil? Se submeter à missão que Deus deu ao marido ou amar a ponto de se sacrificar, morrer, abnegar, abrir mão, deixar a vontade, o ego, fazer em prol do outro. Eu costumo dizer nesse texto, irmãos, que Deus, Ele pede
para o homem amar porque nós temos essa dificuldade, homens. Senão Deus pediria outra coisa. Sabe por que Ele pede para as mulheres sujeitar-se e respeitar? Porque vocês têm essa dificuldade. Senão Deus pediria outra coisa. Deus não gastaria através daquilo que é papel para estruturar, para que a família esteja alicerçada, falando coisas que você já é, que você já tem, que é fácil fazer, que é fácil ser. Talvez seja fácil em um dia da semana, em uma situação específica. E aqui nós não estamos falando em servidão, tá, irmãos? É em missão. Nós estamos falando naquilo que Deus tem para cumprir sobre a nossa família, a nossa casa. Não estou dizendo aqui que se a gente vai comprar um carro, prevalece aquilo que eu quero, porque eu sou o homem. A gente conversa, a gente faz conta, irmão. A gente vê o que vai dar certo para que conclua o negócio. Não está falando de que tudo aquilo que acontece, há uma voz que é soberana. Quem é soberano sobre a sua casa é Deus. E o papel do homem é ouvir a voz de Deus, para que a sua família esteja segura. Agora, quantas mulheres estão tendo que fazer isso dobrado? O seu papel e o papel que seria do homem. O verso 26 e 27 fala que o propósito do amor de Cristo, qual que é? O propósito é você ser feliz, irmão? O propósito do amor de Deus por mim e por você é para que você seja santo. É para que você deixe o seu pecado. É para que não tenha mancha, não tenha ruga, para que quando o noivo vier buscar a sua igreja, a gente seja apresentado como uma noiva limpa, que espera o noivo, que aguarda a volta daquele que um dia nos trouxe com propósito para esse mundo e um dia vai nos levar para a glória. Agora, qual que é o nosso papel com o outro? O que você acha? A gente está aqui para fazer o outro ser feliz? Nós estamos aqui para ajudar o outro a ser o que Deus criou para que você seja. Na verdade, ser feliz deveria ser o que o Criador me criou para ser. Mas a gente está querendo ser feliz com tantas e tantas coisas, menos na expectativa do que Deus espera de mim. Eu quero ser feliz a todo custo, sendo o que eu quero, não o que Deus quer. Fazendo o que eu quero, não fazendo o que Deus quer. E eu quero que Deus abençoe a minha escolha, a minha decisão, a minha vontade e não a dele. Você percebe quando Deus quer preparar a igreja, Ele não está preparando uma igreja animada, feliz, uma igreja que está ali abarrotada de gente. Ele está fazendo com que seja uma noiva que é santificada, purificada, limpa. Por isso que às vezes o trabalhar do noivo nos incomoda. O trabalhar de Deus na nossa vida poda áreas. Lima a gente muitas vezes, está trabalhando, Ele está trabalhando em mim e em você. E gente, como o casal pode ser trabalhado, hein? E como pode, hein? Sabe que essa pessoa aí que está com você, é a pessoa que Deus colocou para ajudar você a ser melhor. Por isso que às vezes ela te incomoda também. Por isso que a minha esposa me tira da zona de conforto, do sofá gostoso ali, para eu me envolver com as questões da família, dos filhos. Eu tenho que me movimentar. Agora, a gente acha que o outro está ali para eu me sentir bem. E a gente não se importa se o outro está sobrecarregado, se o outro está mal, se está triste.
cada um vive do seu jeito, no seu contexto, na sua realidade, e nos esquecemos que estamos um ao lado do outro para sermos preparados, melhorados, trabalhados. Casamento é isso. Versos 28, 29 e 30. Paulo apela para a natureza humana. Ele fala assim: como vocês cuidam do corpo, amam o próprio corpo. Ele usa como exemplo que nós devemos amar o marido, a sua esposa. Como você ama a si mesmo e cuida de si mesmo. Ele também usa como o exemplo de Cristo, que ele traz a provisão à igreja. Da mesma forma, o marido deveria prover as necessidades da sua casa. Como nada falta para a noiva de Cristo, nada falta para a nossa família. E a gente poderia pensar que as coisas emocionais, espirituais, as coisas do dia a dia, estão completamente conectados, irmãos. Não dá para você separar. Não dá para você parar no dia e falar o que é hoje espiritual. Deus está preocupado com aquilo que você vai comer, mas Ele está preocupado com a sua caminhada, lendo a palavra em casa. O tempo que vocês têm dedicado juntos em oração. E não pense que alguém vai fazer isso lá espontaneamente. Quem tem puxado a fila fala assim, ó, como hoje a gente vai fazer o almoço e todo mundo vai comer aqui, nós vamos nos alimentar de Deus hoje juntos aqui, nós vamos orar juntos aqui, nós vamos buscar a Deus hoje aqui, nós vamos servir a Deus, nós vamos congregar, nós vamos fazer o que Deus espera de nós, servindo pessoas, nós vamos nos envolver no ministério. É tudo. Você acha que provisão é dar dinheiro em casa, meu irmão? Miserável. Porque o que você dá, além de não ser o suficiente, vão sempre querer mais. O que você precisa dar é aquilo que é eterno. Tem homem que fala assim, não, já dei o que precisa, já dei o salário, já dei o dinheiro, mas ele não dá o exemplo, ele não dá a presença, ele não dá a caminhada espiritual com a sua própria família em nenhum momento do mês da semana. É tudo. O verso 33, Paulo conclui essa exortação, porque você está entendendo aqui que não é a palavra de massagear o nosso ego hoje. E normalmente não é. Quem tem vindo aqui, sabe que a sala de massagem vira um ringue de boxe. Paulo conclui que o marido deve amar a sua esposa de maneira sacrificial, abnegada, buscando não o seu bem-estar, mas o do outro. Ele conclui também dizendo que a esposa, por sua vez, é chamada para tratar o marido com respeito, reconhecendo voluntariamente a sua liderança e cada um apoiando o outro em seu papel. Poderia terminar aí. Daí o texto fala, filhos, olha para mim aqui, rapaz, só tocar bateria basta? Obedeça, é isso que o texto fala, gente? Não só obedeçam, honrem. Quem já saiu de casa aqui? Você precisa obedecer ao seu pai e sua mãe ainda? Não. Você tem que honrar, respeitar, valorizar. Mas agora, cuida aí da tua vida, da tua família. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você saiu, cuidou, foi embora, voltou? Voltou para a casa do pai e da mãe? Quem que manda agora? Na casa deles é eles. Você quer mandar na tua casa? Vai para a tua casa. Entendeu aí o recado, irmão? Você volta para casa e você quer mandar na casa, quer mandar no seu pai, na sua mãe e no sobrinho que está lá?
mas filhos devem honra. E a honra é para sempre. Honrar. Mas não deixa a tua mãe interferir no teu casamento, meu irmão. Que isso aí não é honrar. Você tem que cuidar da família que Deus te deu agora. Você honra, fala, mãe, estou ouvindo, estou entendendo, mas eu vou tomar decisão. Porque agora é a minha família. Mas o texto também diz, e aqui é o primeiro mandamento com promessa, né? O filho que honra o pai e a mãe, os seus dias correrão bem, longamente na terra. E pais, não irritem os filhos de vocês. E é aquele negócio que pai e mãe muda o caminho, muda a direção, muda o ensinamento toda semana. Hoje nós vamos na igreja cristã. Amanhã nós vamos num negócio lá que bate tambor, diferente. O cara está mudando toda semana. Ele não sabe para onde ele vai, não sabe o que quer. E os filhos todo dia estão perdidos. Que caminho nós vamos aqui? Isso que é irritar filhos. É quando não tem direção na família. É quando a gente não sabe dizer, olha, isso é não. E acabou, é não. Agora, se lá na tua casa você fala sim, o outro fala não, lembra lá dos papéis desequilibrados? Dos comportamentos que se reforçam? Talvez você combine entre vocês dois, irmãos. Não, é não, acabou. É uma só direção, é uma só orientação, é uma só palavra. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. E eu queria que você pensasse em alguns desses papéis e a gente aplicasse algumas verdades para a nossa semana. Se queremos, irmãos, talvez você está me ouvindo aqui dizendo, pastor, não mudou nada, a palavra continua conservadora, não tem nada de novo, o senhor mudou algumas coisas aí, mas está na mesma. Então, aplique algumas coisas práticas para a tua semana. Se queremos que os papéis funcionem na nossa família, nós precisamos entender em primeiro lugar, a família cristã não é uma hierarquia de opressão, mas um jardim onde o amor e o respeito florescem voluntariamente. A família cristã não é uma hierarquia que vai te obrigar a falar assim, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, eu que mando aqui eu bato no peito, aqui você é submissa, aqui eu piso na cabeça da... Não. Voluntariamente, eu preciso viver em amor sacrificial pela minha família. É como um jardim. Você joga uma semente lá e você acha que as coisas vão crescer só se fizer força para crescer? É natural. A semente é boa, vai crescer, vai frutificar, vai dar fruto. Quando eu e você entendemos que a família, ela não se estabelece como uma hierarquia, onde cada um se sente forçado, obrigado, eu entendo que Deus me chamou para ser algo que Ele tem de melhor, porque Ele me criou, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe como eu funciono, e eu voluntariamente floresço. Existem relações profissionais que a gente estabelece por hierarquia, não é verdade? Lá na sua empresa, você chega para o chefe e fala assim, essa semana fica na sua aí, eu mando aqui, dá o totem da conta aí, que eu que vou comandar esse negócio aqui. Você chega assim lá? Tem cargo, irmão. Tem cada um no seu lugar. Você não chega batendo o pé na porta e fazendo o que você quer. Porque as relações em alguns lugares são estabelecidas por poder, dinheiro. Talvez se a gente tivesse em outro ambiente, a pessoa mais rica aqui iria se posicionar falando, não, aqui quem manda sou eu.
Quando a gente pensa no ambiente militar, tem as patentes lá, não tem? Tem o cara que é mais graduado lá na sua... Mas nós não estamos falando sobre isso. Família não é isso. Família não é cargo. Família não é hierarquia. Família é ambiente aonde um coração disposto entende a vontade do seu Criador. Por isso, o amor e o respeito, eles dependem não da minha vontade, mas da graça e da soberania de Deus. Sabe quem ajuda você a fazer a sua parte, o seu papel? A graça e a soberania de Deus. Quando você não está conseguindo, diga: Deus, me ajuda, porque eu não consigo. Eu sou difícil, eu sou fraco, eu sou inconstante. Então que o Senhor me ajude. Liderar não é dominar, mas é servir com humildade. Como também respeitar, olha aqui, gente, respeitar não é se anular e silenciar. Respeitar tem muito mais a ver com participar da missão que Deus deu para nós em conjunto. Não é nem o domínio e nem a submissão que é opressora. É entender que Deus nos conduz e nos aproxima e nos converte um ao outro para a gente caminhar em unidade. Segundo lugar, Deus escolhe o casamento como a principal relação para expressar o amor sacrificial de Cristo pela igreja, para que também façamos o mesmo. Eu diria que entenderam, homens? Entenderam, homens? Ixi, meu Deus. Acho que eu estou rouco, devo ter falado com a voz bem... Não? Entenderam, homens? O casamento é a relação aonde Deus expressa a comparação, a analogia de um amor que é sacrificial, para que você, homem, olhando para Jesus e vendo que Ele morreu e se entregou pela igreja, você tem a disposição de fazer o mesmo. Charles Spurgeon, ele diz assim: o amor que hesita em dar não merece o nome de amor. O amor verdadeiro sempre se sacrifica. O amor verdadeiro sempre se sacrifica. Por último lugar, cumprimos o nosso papel na família quando ajudamos o outro a ser a melhor versão do que Deus criou para que ele ou ela seja. Eu queria que você levasse para essa semana essas verdades para a tua vida. Porque talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua casa. Talvez você já vivenciou e está passando por muitas consequências. Talvez você está perdido. Você não sabe nem por onde começar. Mas eu não quero que você ouça essa palavra como um peso de opressão, mas como uma fonte de libertação e de submissão à voz de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o papel que Ele tem para você, aonde Ele te colocou hoje. Talvez você, filho, você está nessa condição, faça a sua parte, cumpre aquilo que Deus espera de você. Faça você, marido, o seu papel. Esposa, cumpra com aquilo que Deus designou. Faça com que essa relação seja, dentro do seio familiar, o norte que o Espírito Santo tem para te ajudar a viver dias melhores.
Mas olha só, quando nós ajudamos a outra pessoa a ser a melhor versão do que Deus criou ela para ser, nós estamos buscando o que está lá no verso 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra. E eu queria lembrar para você que tem muita dificuldade em hoje olhar para esses princípios. A Bíblia continua sendo para nós o único livro de fé e de prática. Não negocie as Escrituras. Não abra mão da palavra de Deus para a tua vida. Você quer que sua família seja melhor? Volte para a palavra. Você quer que o seu casamento seja melhor? Busque a voz, a direção de Deus. E eu quero terminar com uma frase de Tim Keller, que diz assim: o casamento é uma forma de dois amigos espirituais ajudarem um ao outro na jornada para se tornarem as pessoas que Deus criou para ser. Por isso que em nenhum momento, para nós, família, casamento é lugar de hierarquia, é lugar de posição, mas é lugar de caminhada, de amizade, de crescimento, de fortalecimento. E eu queria que você hoje pedisse que Deus traga ao teu coração o que Ele espera de você, o que Ele quer de você. Feche seus olhos nesse momento.